Tá no ar. Boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Hoje, Amor e Desamor, uma data histórica, porque está acontecendo um jogo do Grêmio neste momento e o Peninha Bueno está aqui e não pode ficar vendo o jogo. Como não? Como não? Quem disse? Não atrapalha, Kátia. Tô Tá vendo o bom, jogo. desculpa. Então, professor Fischer. Boa noite, meu cordial boa noite. Cordial boa noite. Nossa convidada, Paula Teitelbaum, uma salva de palmas. Eu representando o amor. Representando o amor. E aqui, à minha esquerda, representando o desamor. Peninha Bueno. E lá, tem que botar o microfone mais para perto, Peninha, tu também, Paula. E lá na ponta, o Diego Grando, uma salva de palmas. Muita gentileza, muita gentileza. Tu contrata pessoas para te aplaudir, Diego? Claro. Toda semana. Tem umas semanas que eu tô ruim de grana e tu vê que tem uma variação de público. Uma vaia não tem. Não, Então, o tema foi... nem me lembro direito por que foi esse tema. Tem a ver com o livro da Paula. Tu Tem a disse ver que com o livro da Paula, Eu fui no lançamento do livro da Paula. Um sucesso. Um sucesso. É difícil de falar, né? Que ela inventou uma palavra, um verbo. Poemome. Mas tu falou devagarinho, né? Claro, para todo mundo. Tá, poemome. Amar-se. Não, tá, já eu vou começar a conjugar, então. Eu poemo. Tu poema-te. E aí pintou a ideia, então, de juntar, e aí o Peninha veio de brinde. É que a gente achou que ia ter mais público com ele, achou né? que Vamos ia ter ser mais bem público. honestos. Bem honestos, A gente só te trouxe aqui para... Só para isso. a Daí gente botar te no usou. desamor. Daí botar no desamor. Isso. Não, é que Apoia. assim, ó, o livro, ele tem um subtítulo que é Poemas de Amor e Desamor Próprio. Né? Então, não é o Então outro. eu vim errado. Tu te ama ou tu Muito. te desama? Me amo muito. Verdade, gente. Bom, vamos lá. Tá, vamos lá. O professor Fischer sempre começa as leituras e não vai ser diferente hoje. Não é porque o Peninha tá aqui que a gente vai mudar. Pô, o mesmo livro da última vez, ele já tinha lido esse quando eu vim. É um dos três que eu li. Só, né? Não, eu me lembrei logo deste livro aqui, Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar, que é um livro de amor e desamor, profundamente. É um livro lá dos anos, não sei quando que saiu esse livro aqui. Enfim, mas tem uma história, virou um filme e tal, né? Tem um filme até, se eu não me engano, é bom o filme, né? Não tenho bem certeza. É bom o filme? É bom, né? E ele começa assim, ele tem um começo e um fim simétricos. O começo é o cara dizendo assim, só vou ler uma frasezinha. E quando eu cheguei à tarde na minha casa, ela já me aguardava andando pelo gramado, veio me abrir o portão para que eu entrasse com o carro, biriri, biriri. Aí vem ele falando o tempo todo. Lá no final, ela toma a palavra num capítulo simétrico e oposto, diz assim: e quando cheguei na casa dele, estranhei que o portão estivesse ainda aberto, pois à tarde, fronteiriça, blá, blá, blá. Então tem os dois, né, envolvidos na história. E lá pelo meio tem umas cenas assim de muito amor, muito sexo selvagem, briga. Lê essas partes. Eu vou ler uma parte. Tem um palavrão, pelo menos, aqui, né? Eu vou pegar um trecho assim, meio aleatório aqui, só que ele tem uma certa densidade. E aí diz assim... a parte inicial assim, tem umas 40 páginas, mas não sem ponto. Entendeu? Sem ponto final. Então é um fluxo e o cara falando. Eu só sei que aí a coisa foi suspensa, o circo pegou fogo, no chão do picadeiro tinha uma máscara, minha arquitetura em chamas veio abaixo, inclusive os ferros da estrutura, e eu me queimando disse puta, que foi uma explosão na boca, e minha mão voando, outra explosão na cara dela, e não era bofetada generosa parte de um ritual. Eu agora combinava intencionalmente a palma com as armas repressivas do seu arsenal. Seria assim, no esporro e na porrada. Por isso tornei a dizer puta e tornei a voar a mão e vi sua pele cor-de-rosa manchar-se de vermelho e de repente o rosto todo ser tomado por um formigueiro, seus olhos ficaram molhados, eu fiquei atento, meus olhos em brasa na cara dela, ela sem se mexer amparada pelo carro, eu já recuperado no aço da coluna, ela mantendo com volúpia o recuo lascivo da bofetada,
cristalizando com talento um sistema complexo de gestos, o corpo torcido, a cabeça jogada de lado, os cabelos turvos, transtornados, fruindo quase até o orgasmo, o drama sensual da própria postura, mas nada disso me surpreendia, afinal eu a conhecia bem. Pouco importava a qualidade da surra, ela nunca tinha o bastante, só o suficiente. Estava claro, naquele instante, que eu tinha o pêndulo e o seguro controle do seu movimento. Estava claro que eu tinha mudado decisivamente a rotação do tempo, sabendo como eu sabia que eu tinha a explorar áreas imensas da sua gula, sabendo como eu sabia de que transformações eu era capaz. E foi bem aqui comigo que pensei, espera aí que você vai ver só, espera aí que você vai ver ainda. Foi o que eu pensei, dando conta de que a merda que me enchia a boca já escorria pelos cantos. Mas eu não perdia nada dessa íntima substância. Tá bom assim, não? Baixa. Horrível. Tá ótimo. E isso tudo começa em amor e termina em amor. Esse horror aqui. Ele teve lá em casa, o Eduardo. Tá, Esse é o Paula. Radu Nassar. Muito bem. Paula, talvez. Eu? É. Bom, vou começar lendo um do meu. Eu não vou ler só Tá, poemas do meu tá, próprio livro. encontra-se à venda esse... Inclusive aqui, mas isso a gente pode falar depois. E aí seria autografado? Bom, eu vou ignorar aqui. Esse Nós livro, estamos em casa, meu esse amor. livro eu fiz pensando num público mais jovem, não que ele não possa ser para todos, mas eu separei poemas do meu primeiro livro, que é o Eu versus Eu. Fiz algumas ilustrações, assim, então as ilustrações do livro foram feitas por mim. E é mais um autoconhecimento, assim, para aqueles que estão amadurecendo na vida, inclusive vida romântica. Volta e meia, dou meia volta e volto ao início. Volta e meia, meio que volto, meio que fico. Volta e meia, em meio a uma volta, eu me complico. Volta e meia, no meio da rua, dando uma volta, volto a ser tua. E do lado tem um haikaizinho pequeno, assim, que diz: pessoa balão, um dia se encheu e escapou da minha mão. E a da editora Pio, agora a edição. Da editora Pio, que é a minha editora, com a Fernanda, que está ali também. Tudo bem. Por isso que é a Fernanda que tem o livro para vender, caso alguém se interesse. Tá, Peninha, tua vez. Não, ele antes, não é? Não, é tu. Ele... Ai, meu Deus do céu. Então, eu sou historiador, né? Com Y, ou com I maiúsculo, como querem alguns. Eu sou jornalista e escritor, né? E sempre tive uma paixão muito grande pela história no colégio e tal. E ia para aula esperando sangue, suor, sexo, sêmen, e nunca tinha. Ninguém comia ninguém roubava, ninguém não tinha dinheiro. E a gente sabe que a história é movida por amor e sexo, né? Como se fosse uma... Amor e Morte também, como se fosse uma canção do Júlio Reni. Do Júlio Reni, cantada aqui nesse palco, inclusive. Aí, como eu não encontrava isso nos livros que eu lia, eu resolvi eu próprio escrever, inventando, é claro. Não, na verdade, a história do Brasil e a história do mundo é repleta de histórias de amor e desamor, né? Desde Adão e Eva, inclusive, não sei se tu sabe. Marco Antônio e Cleópatra, Napoleão e Josefina, John e Yoko, né? E o Brasil não é diferente. A questão é que a gente conhece muito pouco dessas histórias brasileiras de... Vou começar com as de amor. No Brasil, houve, logo no início do período colonial, uma das histórias de amor mais lindas já vividas nesse país. Caramuru e Paraguaçu. Caramuru era Diogo Álvares, um náufrago português que chegou na Bahia em 1508, com 18, 19 anos de idade. Ninguém sabe exatamente onde ele naufragou. Alguns dizem que foi em Arembepe, que já estava cheia de hippie e tal, mas, na verdade, foi bem onde mora o Caetano Veloso, hoje, na praia de Mariquita. Né? Daí o Caramuru desembarcou, deu de cara com a Paula Lavigne e voltou nadando. Né? Pior é que ela mora bem ali mesmo. E deve ser terrível, né, encontrar a Paula Lavigne depois de um... Tanto é que ele disparou uma espingarda e os índios disseram Caramuru, Caramuru, que é uma história fake. Não aconteceu assim. Se diz que Caramuru quer dizer o homem do trovão, porque ele teria disparado uma espingarda, mas a espingarda molhada, em geral, não dispara, né? Na verdade, Caramuru é uma espécie de enguia, uma moreia, e como ele foi encontrado entre as pedras, os Tupinambá
que abundavam na Bahia, no recôncavo baiano, e onde hoje é Salvador, tipo assim, 15 mil, no mínimo 15 mil Tupinambá viviam ali, recolheram ele, e ele, de imediato, se apaixonou por uma indígena que todo mundo diz que era linda, porque ela foi para a Europa. Essa que é uma das histórias mais incríveis. A Paraguaçu, que era filha do líder tribal, do Morubixaba, que chamava Taparica, que era dono da ilha de Taparica. Entre as coisas, tinha um resort lá e tal. E aí se casaram. E a poligamia era completa, total, né, entre os indígenas, né, aquela sociedade mais evoluída que a nossa. E o Caramuru passou a vida inteira comendo só Paraguaçu, uma coisa impressionante, devia ser um homem doente. E foram morar juntos onde hoje mora o Norberto Odebrecht, tu acredita? A gente tinha que tomar aquela parte ali. Bem, quem conhece Salvador, tem o Farol da Barra, né, daí tem a igreja de Santo Antônio, tem uma prainha ali, tem um morro, todo ainda coberto de florestado, porque é a casa dos Odebrecht. Ali moravam o Paraguaçu com a Paraguaçu e o Caramuru. E em 1524 chegou na Bahia o Jacques Cartier, que é, inclusive, parente do joalheiro Cartier, que depois foi o namorado do Santos Dumont, num outro belo caso de amor, e só de amor, inclusive, inventou o relógio do Santos Dumont, o relógio de pulso. Esse Cartier, que depois seria o descobridor do Canadá, conheceu o Caramuru, que, aliás, se supõe que tenha naufragado num navio francês e não num navio português, por isso que ele nunca contou a real história dele. Os franceses vinham muito à Bahia, muito, muito, muito. Na época, muito mais que os portugueses, vinham recolher pau-brasil. E ele naufragou nesse navio, provavelmente francês, ficou vivendo lá em 1508. Em 1524 chegou o Cartier e o levou eles para a França. E eles casaram em Rouen, na presença da rainha Catarina, na presença do rei Francisco I, na presença de altos dignatários, na presença do bispo Sardinha, que era um espião, já era bispo, um canalha, tipo assim, o bispo Macedo, esses bispos, tudo aí, e, com a diferença que o bispo Macedo ainda não foi comido por indígenas, mas um dia será. E assim esperamos. Aliás, fizemos essa estátua do Lúcifer justamente para isso. Aquelas queria aproveitar para convidar vocês para a inauguração da estátua do Lúcifer que fizemos ali em... Tu está envolvido nisso, né? Tô direto. Não, se tu olhar, é bem parecido comigo. E aí... Vai acabar. No fim, eles não morrem no fim. E aí eles casaram lá. Tu não sabe da história do Lúcifer? Não, então vamos contar a história. A história do Lúcifer. Ai, não. Depois eu pesquiso no Google, pode deixar. Casaram na França, cara, uma história inacreditável. E ela foi batizada de Catarina. Alguns dizem que por causa da rainha Catarina de Médici, que era uma rainha inacreditável. Mas era por causa da madrinha de casamento dela, que era Catarina de Grain, que era a mulher do Jacques Cartier. Então, cara, foi um casamento assim, parou a cidade de Rouen, uma indígena brasileira lindíssima, casada com um malandro português, e voltaram, acharam meio frio, voltaram para a Bahia e ficaram vivendo na Bahia até 1560, os dois juntos e apaixonados, transando e transando, tiveram 11 filhos, todos filhos naturais, assim, deles próprios, e daí eles morrem e acaba a história. Não. E eles estão enterrados juntos, cara, na Igreja da Graça. Eu sugiro que vocês vão lá visitar a tumba lá deles. Estão lá, assim, os dois corpinhos, assim, lado a lado, numa história de amor que prova que a relação dos europeus com os indígenas poderia ter sido muito mais equilibrada, muito mais digna, muito mais libertária, muito mais decente, e a gente poderia, de fato, ter um país de mistura, que é o país que a gente tem, mas que essa mistura, em vez de ser saudada e celebrada, é uma mistura que resultou nesse país trágico, desigual, violento, e nesse país de exclusão de indígenas, de exclusão de pretos, de exclusão de todo mundo que não faz parte dessa elite que o Caramuru nunca fez parte. Então, uma salva de palmas para o Caramuru. E se vocês comprarem o livro Náufragos, Traficantes e Degradados ou Capitães do Brasil, encontrarão essa história com muitos mais detalhes, minúcias, e eu poderia, inclusive, autografar. É que tu contando é melhor, Peninha. Mas algum dia eu vou saber escrever tão bem quanto eu falo. Diego, vamos lá. Amor e desamor. Tá, eu vou ler um poema um pouco mais antigo, um poema de uma poeta grega chamada Safo de Lesbos. A gente está falando aí... uma safada lésbica. A gente está falando aí passagem do século 7 para o 6 a.C. Faz um tempinho. Antes de quem?
Christian. Ah, antes de Cristo. Naquela época, como as esculturas, eles gostavam de fazer só fragmentos, né, ruínas, essa coisa toda. E aí, então, ela escreveu um fragmento. É o fragmento mais extenso que sobrou de Safo. É esse que eu vou ler. É o fragmento número 31. Eu não sei quem numerou, mas tudo bem. E é um poema que, de certa maneira, inaugura uma certa visão que 1.500 anos depois vai se tornar um lugar poético importante, que é falar do amor como um sentimento arrebatador, que faz com que a pessoa perca a razão e assim por diante. Né? Eu avisei que era um fragmento. Essa aqui é na tradução do Guilherme Gontijo Flores, lá do Paraná. É uma tradução um pouco poeticamente moderna, assim, tem uns ecos que jamais teriam no original. E é um poema, basicamente, que tem uma situação, então, que é um poema um pouco de ela fala... A voz, supostamente uma voz feminina, se dirige a outra mulher que teria dado um pé nela. E aí é um poema atravessado pelo ciúme, então, porque tem um cara que aparece ali, tem uma troca de olhares entre os outros, e quando eu olho para ela... Como assim um pé? Entender. Como assim um pé? Pé na bunda? Pé na bunda. Então diz assim o poema. Ele então, é o boy ali. Ele parece-me ser par dos deuses, esse homem que à tua frente agora se senta, e bem de perto a tua fala doce atenta e ao brilho amável de teu riso. Juro que me apavora o coração no peito, porque assim que te vejo, minha fala já se cala, a língua inteira se lacera, um leve fogo brota de pronto sob a pele, os olhos nada veem, rugem ruídos nos ouvidos, uma água me inunda, um arrepio me prende, estou mais verde do que a relva e agora já pareço estar a ponto de morrer. Mas tudo é suportável, já que um pobre... Fim do fragmento. Safo. Não dá para preencher as reticências. Eu ia dizer, termina isso aí. Eu tava esperando tu já que tu pobre contar sempre essa história. se fode, uma coisa assim. Felipe, não tem como tirar o ruído, né? Esse ruído, não. Eu já estava me acostumando. Tá, eu vou ler uma autora chamada Júlia Dantas, que é uma guria daqui. Esse aqui é o primeiro livro dela, de 2015. Depois ela já lançou outros 2. Com esse livro aqui, ela foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, também do Prêmio Açorianos e tal. Eu vou ler 2 fragmentos. Tá? O nome do livro é Ruína e Leveza. E como ela perdeu a casa na enchente, as pessoas podem aproveitar e comprar um livro dela. Não, e é incrível. Ela fez relatos incríveis, né, em blogs e newsletters e tal. Eu não tinha me apaixonado por Henrique à primeira vista, mas desde a primeira noite eu sabia que poderia me apaixonar por ele. É uma sensação singular, talvez melhor que o apaixonar-se em si. Você olha para alguém e em 3 segundos sabe que ele tem algo sobrenatural, algo instantaneamente te toca, mas ainda é cedo, e ainda é pouco, e ainda é novo, e você pode escolher se quer conhecer essa pessoa, essa entidade que te atrai, ou se prefere ir até o bar e pedir um suco de laranja com vodka e dançar até de manhã, e esquecer qualquer vestígio daquele momento. É uma liberdade arrebatadora, o minúsculo instante em que você não sabe se cai no apaixonamento ou se nessa rodada você passa. Esses 3 segundos, velozes segundos, fazem a vida valer a pena. O que vem depois não importa. O que vem depois, não importa o que acontecer, será sempre mais entediante e menos pleno. Ou você se apaixona, ou você dança até de manhã. E, a partir disso, ocorrerão outros milhões de eventos, e a isso chamaremos vida. E é só.
A adrenalina está na liberdade da dúvida entre seguir e se afastar. O outro trecho que eu quero ler, eu dou um salto, né? E ela diz assim... Ela está contando aqui de um relacionamento que já acabou, então ela vai contando de vez em quando. A vida era boa e eu era melhor até o dia em que ele disse que me amava. Me encarou no olho e disse... Foi corajoso. A maioria das pessoas só diz o primeiro eu te amo quando olham de canto, quando olham para o chão, quando estão dentro de um quarto com as luzes apagadas e podem fechar os olhos na hora de dizer, ou pelo menos não encarar. Antes de dizer que te amam, a maioria das pessoas vai passar os dedos no teu cabelo, correr as unhas pelo teu pescoço, beijar o lóbulo da tua orelha e dizer baixinho, eu te amo, colado no ouvido, sem olhares envolvidos. Mas Diogo me olhou de frente, sorriu porque não sabia não sorrir e disse, eu te amo, sacudindo um pouco a cabeça em negativa, como quem diz nas entrelinhas, que não tem nada que ele possa fazer a respeito. E como se fosse a mesma frase, como se uma coisa naturalmente puxasse a outra, ele continuou dizendo, não responde, em um tom de ordem que até então nunca havia usado. Eu te amo, em voz calma e apaixonada. Não responde, firme e suave. Eu te amo, não responde. Entendi que ele sabia que eu não o amava. Precisava dele, gostava e conseguia admirá-lo, mas não o amava, e ele sabia. Queria amá-lo, mas o meu desejo não tinha o poder de gerar em mim o amor que eu desejava. Eu iria machucá-lo, e nós dois sabíamos disso. Isso aí. Júlia Dantas. Eu te amo, não responde. Bom isso. Mas não segura essa onda agora, fecha. Tá? Mas não é bem responde. Não, porque não era uma pergunta. Não, mas é que a resposta... Tu entendeu. Tá bom. Mas é boa. Aqueles mala que corrige o livro. A cena é boa. A cena é boa. E essa alternância de tons, né? Eu te amo. Não responde. Pô, mas o cara se entregando ali, não... Pois é. Tem dessas. Não, mas o cara tá ligado. Tá ligado. Eu vou ler o lado bonitinho do amor, que é o seguinte, vou ler uma crônica do Antônio Maria, grande cronista e tal. Antônio Maria tem milhares de histórias, viveu 42 ou 43 anos, um negócio inacreditável. Escreveu, sei lá, milhares de crônicas. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Ninguém me chama de meu amor. Fez as mulheres mais incríveis se apaixonarem por ele. Ele namorou a Danusa Leão, que era a mulher do chefe dele, do patrão dele. Ele era assim, né, uma figura que não mas era na Zero Hora isso bonitão. aconteceu comigo também. Mas tu era a mulher ou não? Tu era o namorado. Tu quer citar nomes? Não? Não, o PG tá aqui, é melhor não. Senão não vai falar naquela merda de programa dele. Não. Tem uma história maravilhosa dele. Uma vez ele era redator de programa de rádio. E aí ele escreveu lá o que ele tinha que escrever, entregou para o diretor. E o diretor olhou e disse, pô, isso aqui está muito difícil, muito complicado, simplifique isso aqui. Aí ele foi lá, simplificou, entregou para o cara. E o cara disse, olha, continua muito complicado, sofisticado, tem muita palavra que as pessoas não entendem e tal. Aí ele revisou para baixo de novo, entregou e disse assim, tá, pior que isso eu não sei escrever. Essa é uma crônica de 59. É de encantamento, assim, entendeu? Nem sei se é amor, se chama do telefone à realidade. Na noite dessa última lua cheia, uma moça telefonou e, após longa explanação sobre sua sensibilidade, sugeriu que saíssemos por aí, pois sentia imensa vontade de falar. Achou necessário dizer que, além de alma bonita, era idem de cara e de corpo, se apresentando para o cara. Expliquei-lhe que estava sem automóvel, mas isso não adiantou, porque sua vontade era andar a pé, Copacabana de ponta a ponta.
Lembrei-lhe a jovem violentada no aterro do Flamengo, que também não lhe abalou os propósitos por não temer violências. Fui vê-la, afinal, e tratava-se realmente de pessoa bonita, mais até do que se poderia imaginar àquela hora da noite. Estava dentro de umas calças muito elegantes e vestia a metade superior do corpo com um suéter de boa lã, e até onde se pode adivinhar sobre um suéter não haver nenhuma outra peça, adivinhei. Saímos andando calçada fora, ambos de mãos nos bolsos. Cena bonita, né? Existencialista, assim. Logo, nos primeiros 50 metros, achei que devíamos andar menos depressa para evitarmos ofegâncias desnecessárias. Graças a Deus, sua disposição era mais falar do que ouvir, e do Lido até o Hotel Trocadero, Trocadero, que é em homenagem ao Peninha, se eu disse muito, disse, é claro, 2 ou 3 vezes. Seu primeiro tema foi o homem, com H maiúsculo, que considera em má fase. Seus 3 últimos... Pô, vem a tempo a má fase, então. Seus 3 últimos namorados eram um pouco inteligentes e, em tudo e por tudo, mesquinhos. Daí passou à literatura, mas como seus escritores e poetas não eram os meus, mudou para a política. Na primeira frase já estávamos em desacordo, porque é dessas que acham que o Brasil precisa de Jânio Quadros. Afinal, começamos a nos entender quando falou de suas viagens, e nessa altura já íamos no Hotel Miramar. Morou na Espanha um longo tempo e sabia tudo sobre touradas, os nomes de todos os toureiros. Ao contar-lhes os feitos, parava, fazia os passos e as esquivas de um bom toureiro. Ficou uma gracinha. Sabia assoviar os toques do ritual e dizia, com S's bem espanhóis, as palavras que profere o matador. En el mismo nombre de Dios. Estou imitando o S dela. Não sei se deu para ver, né? Deu para ver, deu. Para a lua, nem olhamos. Veio uma certa sede de cerveja e nos levou ao pescador na rua Francisco Otaviano. Aí sim é que foi bonito. Sabia uma porção de bolerias, cantos soleares, e para cativar-me foi a única pessoa que nesses últimos 2 anos soube cantar a melodia de um certo passo doble chamado Las Campaneiras. Quando olhamos a rua, o dia estava querendo clarear e já havia sons de leiteiro e açougue. Naquele tempo, né? Sugeri a volta, que ela ainda ousou insinuar fosse feita a pé. Lembrei-lhe a minha idade. Tinha 40 anos, cara. Acrescida dos 6 quilômetros li do pescador, e concordou que tomássemos um táxi. Mas na metade do caminho, quando viu a cabeleira do sol apontando na ilha rasa, perguntou com desplante: que tal um banho de mar? É isso. Boa, sensacional. Uma ceninha. E pensar que na 0 Hora temos esses cronistas hoje em dia. Já não se fazem. Era pra Nem rir, tem Suzana. mais. Já não se cronista. fazem. Não, tem um horrível lá na última página. Ai, meu Deus. Eu trouxe aqui um livro do Arnaldo Antunes, que é uma antologia, né, uma antologia de quase 20 anos atrás, de 2006, mas tem muitos textos sobre o amor. Tem um poema assim, meio concreto que diz... Eu vou ler 2, um depois do outro, tá? Eu não paro de falar. O amor sem palavras, ou a palavra amor sem amor. Sendo amor ou a palavra ou, sem substituir nem ser substituída por. Se, a palavra si, sem ser signada ou significada por. O amor entre si e o que se. Chama amor como se. Amasse esse pedaço de papel escrito amor. Somasse o amor ao nome amor, onde ecoa. O mar, onde some o mar, onde soa. A palavra amor sem palavras. Agora eu vou emendar, porque tem uma parte que é letra de música. E... Não, acho que essa aqui não é letra de música. Esse aqui é um outro poema. Haverá paradeiro para o nosso desejo, dentro ou fora de um vício? Uns preferem dinheiro, outros querem um passeio perto do precipício. Haverá paraíso sem perder o juízo e sem morrer? Haverá para-raio para o nosso desmaio no momento preciso? Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas antes do prejuízo. Num momento propício, haverá paradeiro para isso? Haverá paradeiro para o nosso desejo, dentro ou fora de nós? Então, esse é Arnaldo Antunes.
Agora é tu. Eu? É. Tá. O maior poeta do desamor que já houve, né? Todos concordarão aqui, ou senão serão espancados, é Bob Dylan. Bob Dylan, né? Ninguém cantou tanto desamor quanto o Bob Dylan, né? Então eu quero saber se vocês querem o Bob Dylan traduzido por mim ou pelo Caetano. Pelo Caetano. Pelo Caetano. Pelo Caetano. Não sabem o que estão perdendo. Pode ser os dois pra gente comparar. Isso. Ah, boa. Boa. Então, It's All Over Now, Baby Blue, né? Que na verdade a tradução é do Caetano e do Périx Cavalcante, né? Não se sabe quem fez o quê, mas os dois fizeram juntos e chama Negro Amor. Vá, se mande, junto tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. Seu filho, feio e louco, ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é para você e o jogo e a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. O pintor de rua que anda só desenha maluquices no lençol. Sob os seus pés, o céu também rachou e não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora? Até o tapete sem você voou e não tem mais nada, negro amor. As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos, eles não levantam mais. O vagabundo que esmola pela rua está vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. Ele trouxe um papelzinho. Agora traduzido por mim, muito melhor. Quero ver tu entender a tua letra. Esse é o problema. Se eu parar no meio é que eu não entendi minha letra. Se chama Is Your Love in Vain? É o teu amor em vão? Tu me ama ou tu sabe... Opa, peraí, deixa eu tentar entender minha letra. Ou é só boa vontade? Tu me ama ou é só a boa vontade o que te inflama? Tu precisa de mim tão ardorosamente assim ou só o que tu tá sentindo é uma culpa bem chinfrim? Eu já fui queimado antes e já vivi entre os farsantes. Já conheço bem esse roteiro. Então tu não vai me ouvir abrindo o berreiro, nem rolando pelo chão. Será que posso contar contigo ou o teu amor é em vão? Tu é tão cheia de atitude que às vezes não percebe que eu preciso de solitude. Quando eu tô no lado escuro, por que tu vem me falar do futuro? Tu já não conhece meu mundo? Não sabe o meu tipo? Se tu quer que eu fique contigo, não precisa explicação. Me deixa ser eu mesmo ou o teu amor será em vão. Já estive no topo, já estive no fosso. Tudo que dizem eu não ouço. Já jantei com reis e com rainhas. Tudo da mesma laia, sempre a mesma ladainha. Mas tudo bem, vou me afogar de amor por você como se tu fosse uma piscina, porque eu não vou ficar falando clichê. Tu sabe cozinhar, lavar e costurar? As flores crescem com você? Eu vou desligar essa TV e vou beijar a tua mão. Minha dor vai servir de teu corrimão. E assim o teu amor jamais será em vão. Muito bom. Tá, mas e o refrão? Não tem refrão, é música do Bob Dylan, é só o sem refrão. Sem refrão. Is your love in vain? É só isso, a última frase é sempre é o teu amor em vão. Parece o Fischer que fica criticando. É bom esse Bob Dylan, hein? Né? É bom esse Bob Dylan, hein? Eu acho. Acho que houve Traduzido por Eduardo Bueno, então. Viu como ele se ama? Não, a gente pode fazer uma votação. Quem prefere a do Caetano? Melhor não. Tá, mas o Caetano ficou 1 ano fazendo, eu fiz em 5 minutos vendo o jogo.
Tá bom. Não, estamos a 0 sarau sem mencionar Caetano Veloso. Dessa vez nem fui eu, foi o Peninha. Né? Não, parece que teve um probleminha na transmissão mas antes no começo, né? Mas antes eu mencionei a Paula Lavigne. Não, tu já deu a largada com a Paula Lavigne, mas vamos lá. Diego Grando, vamos lá. Tá, vou ler 2 poemas aqui da Bruna Beber, que é uma poeta do Rio, nesse livro chamado Rua da Padaria. Como é que é? Gol, deve ser gol. Gol! Posso agora ou vai ter VAR? Ai, meu Deus, Não, de repente a gente espera um pouco porque vai ter VAR, né? É melhor esperar aqui pro Peninha ficar com certeza. Se tiver VAR, nós vamos ter que ficar esperando. 2 gols do Reinaldo. Tá. O primeiro, eu vou ler 2 poemas da Bruna Beber. O primeiro é O Pecúlio. Os 2 são bem curtos e bem singelos. Estou sempre indo ao seu encontro. Chego de costas para você achar que estou indo embora. Saio de frente para você achar que estou chegando. Estou sempre perdido indo ao seu encontro. É assim a minha vida e o meu calendário. Eu estou sempre indo ao seu encontro. Não preciso ir mais longe para saber que estou sempre indo ao seu encontro. E o outro é Romance... Esse era um fragmento. Não, esse era um poema completo. Quer dizer, na verdade era uma parte de uma série de poemas. Era um poema número 10. Esse aqui é um romance em 12 linhas. Quanto falta pra gente se ver hoje? Quanto falta pra gente se ver logo? Quanto falta pra gente se ver todo dia? Quanto falta pra gente se ver pra sempre? Quanto falta pra gente se ver dia sim, dia não? Quanto falta pra gente se ver às vezes? Quanto falta pra gente se ver cada vez menos? Quanto falta pra gente não querer se ver? Quanto falta pra gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta pra gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta pra gente se ver e não se reconhecer? Quanto falta pra gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu? Bruna Beber. Esse é bem apaixonado, né? Esse é de amor ou Esse desamor? é o poema do pessimista. Tá, eu vou ler mais uma autora daqui, eu só vou ler autoras daqui hoje. Agora um texto Mas da é por causa da Cláudia enchente? Taches. É por causa da enchente? Não, ou... não é. Sei lá, pintou assim. Lição de casa é o título. Eu não é um diálogo. Eu não Cláudia posso. Taches. Cláudia Taches. Eu não posso demorar muito. Eu também não. Eu tenho psiquiatra daqui a pouco. E eu tenho que trabalhar, senão não consigo pagar a pensão que você me cobra. Viu por que eu não queria vir? Vai ser rápido. Eu só tenho mais uma coisa para te perguntar. Uma coisa? Todos os dias você me pergunta alguma coisa, por e-mail, por telefone, mandando recado. A gente se separou há 8 meses e fazem 8 meses que você me pergunta alguma coisa todos os dias. Por que acabou? Quando eu percebi que não te amava mais? Por que eu não dei mais uma chance? Os meninos estão sofrendo? Por que eu cortei o cabelo um dia depois que você saiu de casa? Não, dessa vez é uma pergunta prática. Eu tenho 10 minutos para responder. Não vai pedir um café? Eu nunca tomei café. A gente podia ter ido em outro lugar. Não importa, faz a pergunta. O que você aprendeu comigo? O que eu aprendi com você? Comigo. Ou vai dizer que não aprendeu nada durante os 11 anos em que ficou casada comigo? Aprendi, claro, a gente sempre aprende. Então responde. O que eu aprendi com você? Isso. Deixa eu ver. Pô, é tão difícil assim responder? Não, eu só estou pensando. Você só tem 10 minutos, pensa rápido. Eu aprendi que é melhor comprar o azeite de oliva que vem na garrafa escura, porque a passagem da luz pela garrafa clara acaba alterando o sabor do produto. O professor também aprendeu. Eu tenho aprendido. Oxida. Peraí que eu não entendi direito. Qual parte?
Você ficou casada comigo por 11 anos e tudo o que aprendeu foi a comprar azeite de oliva? Mas não é uma coisa importante? Se ao menos você cozinhasse, mas não sabe nem acender o fogão. Mas isso eu aprendi. Bom, ó, tá na minha hora. Só mais uma coisa. Você está saindo com alguém, você só tinha direito a uma pergunta. Se não quer responder, está respondido. Sim, você está saindo com alguém. A conclusão é sua. Espero que você aprenda alguma coisa com ele também. A gente sempre aprende. Por isso, tanta pressa. Você está saindo com alguém. Algum recado para os meninos? Não precisa, eu falo com eles no sábado. E olha só, não manda mais flores lá para casa. Até hoje você não aprendeu que eu sou alérgica ao pólen. Mas eu sou. Eu posso te convidar para tomar um vinho qualquer hora dessas? Um vinho? Agora que eu sei que você não toma café... Deixe os meninos prontos no sábado às 10, não se atrase. Você não pode mesmo ficar mais um pouquinho? Só não esquece. Se esse cara com quem você está saindo disser que dá no mesmo comprar azeite de lata, é mentira. A gente sempre aprende. A gente podia ter feito junto, né? Pois é. Faz tempo que não fazemos um diáloguinho. Um diálogo juntos. Eu vou ler um poema do Drummond. É de papel Bíblia? Papel Bíblia. Já fumou alguma? Não. Não? Mas dá. Dá. Pô, o Drummond, né? Dá um barato existencialista. Isso aqui é um poema do Drummond velhinho já, tinha uns 80 anos. Né? Eu acho que o último livro que ele publicou em vida, A Márcia Aprende Amando, acho que foi o último, né? Então é ele já olhando, que nem nós, assim, Cátia, uma pessoa já com uma certa... 80, calma. 80 não chegamos, né? Não. Mas a gente Falta já está... Falta pouco. Então, por isso que o poema dele é meio cético, assim, meio, entendeu? Desiludido. Se chama A Lamentável História dos Namorados. Caramba. Namorados, namorados, não vos vejo mais alados, sublimes alcandorados, nos miríficos estados de êxtases multiplicados, em horizontes dourados de mundos ensolarados. Estais casmurros calados, entre carinhos cansados e sonhos desanimados. Que vos sucede, coitados? Acaso foram arquivados os projetos encantados, alvo de finos cuidados pelos dois armazenados? Onde os férvidos agrados, os toques maravilhados de vossos dias passados? Namorados, namorados, deixai-nos desarvorados. Diviso em vosso semblante sombras, traços inquietantes, diversos dos crepitantes, abertos e fulgurantes sinais festivos de antes. Já não sois doces amantes, não carregais exultantes o suave peso de instantes que pareciam diamantes nos volteios elegantes dos jogos inebriantes e nos beijos delirantes, quando adultos tão infantes, buscando refrigerantes que, em vez de serem calmantes, ainda são mais excitantes. Já não sois os bandeirantes de descobertas faiscantes, diviso em vossos semblantes amarguras humilhantes. Chegou-me a resposta no ar, após muito meditar e livros 1000 consultar. A inflação tentacular, com guantes de arrebentar, ferrou-vos na jugular. Vosso anseio de morar em casinha à beira-mar ou qualquer outro lugar desfez-se no limiar. A recessão de lascar nem vos deixa respirar, e de empregos nesse andar quem ousa mais cogitar? Um pacote singular, de rigidez tumular, desaba no patamar da pretensão de casar. Chegou-me a resposta no ar. Não dá mais para namorar. E deve ser em homenagem ao filho da puta do Delfim Neto. Aliás, recém-finado. Vamos saudar a chegada de Delfim Neto ao inferno. Aí tem Fica gravado isso para a posteridade, né? Inclusive tem aí tem a estátua do Lúcifer. Depois eu vou procurar isso. Eu vou ler agora Gregório do Vivier, não sei se todos sabem, também é um grande poeta. Pior que é. Tem vários livros de sonetos, e aqui ele tem um livro que é Sonetos de Amor e Sacanagem. Eu vou ler 2 sonetos dele. Leu de sacanagem. Primeiro é o soneto da ficção. Amar alguém é fácil.
fantasia que tá amando, o máximo que der. Para ajudar, inventa que a guria ou o rapaz não te ama e nem te quer. Pronto, tens algo para ocupar o dia. Só não conte para o seu suposto affair, ou periga acabar tua alegria se por acaso o amado te quiser. A paixão, quando o amado corresponde, vai parar rapidinho sei lá onde, como morre o tesão depois do gozo. Só é amor se for com personagem. Com pessoas se chama sacanagem, que inclusive é muito mais gostoso. Aí tem o soneto do RPG. Outro dia, no meio da trepada, minha amada mulher chamou-me Heitor. Meu nome é outro, amor. Você tá pirada? Me chama pelo nome, faz favor. Minha mulher, talvez embriagada, revelou ter tesão no professor e me pediu para dar uma atuada, já que faço alguns bicos como ator. Desde então já fui tudo, o cantor Belo, Padre Fábio, já fui Padre Marcelo e o deputado Jorge do Torresmo. Pode gritar, amor, fazer barulho, que hoje eu posso dizer com muito orgulho. Ela me trai, mas é comigo mesmo. Peninha. Então, falando em traição e tal, um dos casos de desamor mais estrondosos da história do Brasil, a gente deveria conhecer muito mais, porque teve consequências e é de uma dramaticidade que a Carla Camurati não foi capaz de captar naquele Carlota do Brasil. Aliás, sendo ela mulher e feminista, né, ela faz parte desse séquito que detratou a Carlota de uma forma brutal, porque a Carlota adorava transar, fumava maconha e inventou a caipirinha. O que se pode mais esperar de uma mulher? Né? A Carlota era espanhola, né? E nasceu na corte dos Bourbon da Espanha, e era uma corte agitadíssima, com muita dança, muito sarau, muitas leituras no Escorial, papapá, e a mãe dela era um furacão sexual que traía descaradamente o marido, e às vezes pedia para o marido chamar ela de Heitor, e o marido, daqueles deliciosos cornos mansos. Coisa boa um corno manso, né? Tem gente que fala mal de corno manso, eu adoro corno manso. Inclusive, né? Tem alguém fumando maconha e não nos ofereceu. E em homenagem a Carlota, né? E ela teve que casar com o Dom João com 9 anos de idade. O Dom João, o futuro Dom João VI, quando uma mulher chegava a mais de 1 metro dele, pipocava toda a pele, assim, não podia ver a mulher nem pintada. Dom João era gay, sempre gostou de ser gay, sempre curtiu ser gay, e acima de tudo, Dom João não queria ser rei. Quem ia ser rei era o irmão mais velho dele, o Dom José, mas a mãe dele, a Dona Maria, a louca, além de louca, era uma bolsonarista negacionista, filha da puta, e não vacinou os filhos, é verdade, não vacinou os filhos contra a varíola. E sim, a Catarina Grande vacinou tudo. Pelo bom motivo de que não tinha vacina. Não tinha animal. A vacina de Janssen, esses literatos aí. Tinha a vacina de Janssen, que foi inventada em 1782. Olha, então já tinha vacina. A Catarina da Prússia, por exemplo, a Catarina Grande, vacinou todos os filhos, um monte de casas imperiais. Vacinou os Habsburgo, vacinaram. E a imbecil da Dona Maria não vacinou. E o Dom José, que tinha sido treinado, preparado para ser rei, morreu, e o Dom João se tornou involuntariamente herdeiro do trono e ficou de cara, porque ele era bucólico, sorumbático, taraná, aéreo e gay. E tinha um namorado fixo, que era o Lobato, o José Rufino Lobato, que depois viria a ser pai do Chalaça, né? Que eu gostaria que vocês soubessem que é o Chalaça, porque bom, eu não sei se eu vou conseguir chegar no Chalaça, a não ser que vocês mandem eles embora e eu fico só eu falando aqui para vocês, vai ser muito bom. E aí, com 9 anos, a Carlota foi casada com o Dom João. O Dom João tinha 17. E aí tinha que esperar a primeira menstruação da Carlota. A Carlota falava, se manifestava, dançava, com 9 anos já na Espanha. Chegou em Portugal, era um túmulo, era uma porra católica horrorosa. E a Dona Maria, era chamada Dona Maria Louca porque ela foi enlouquecida
pelos jesuítas, preceptores dela, né? Ela era totalmente carola e, assim, tirou todos os quadros, pior que evangélica, assim, uma coisa horrorosa. E aí a Carlota chega lá, toda vivaz e, puta que pariu, cai num lugar horrível. E aí tem que esperar que ela menstrue para daí transar a primeira noite com Dom João. E acho que vocês sabem que a primeira noite de núpcias de casais reais era acompanhado por mais gente que aqui no sarau, assim, entendeu? Ficava sim, tinha que comer, mostrar o sangue, comer, verdade, tinha que consumar o casamento, verdade verdadeira, ficavam vários representantes assim, em torno da cama. Aí chega a primeira noite, o Dom João tomou Viagra, aquele 24 horas, lá, bateu um monte de punheta pensando no... Aliás, como eu falei na minha peça, o que era o Lobato? Ah, achei que tu ia falar... O que o Lobato era? Era um masturbador oficial. O masturbador oficial do Dom João. É verdade. O Lobato era contratado para bater uma punheta no Dom João. E talvez vocês achem um cargo degradante, mas é muito pior do que um outro cargo. Você sabe o Selassie, Henri Selassie, que foi exatamente, é assim mesmo. Para terminar o jogo. Terminou aí, ô PG? Terminou. Ganhamos, 2-1. Tarará. Bom, o Selassie era o imperador da Etiópia. Né? E ele tinha flatulência, ele largava uns peidos horrorosos, muito fedidos. Então ele tinha um dublê de peido, falando sério. Então ele peidava e o dublê, desculpe. É muito melhor ser um masturbador oficial do que ser dublê de peido. Né? Aí a escolha é ruim. As alternativas não são muito... Tá, tu vai ler alguma coisa? Não! Aí o Dom João, nem se consumou aí no casamento. O Dom João chegou para comer a Carlota no primeiro dia e ela arrancou um pedaço da orelha dele. Que nem o Mike Tyson, o Evander Holyfield. Vou tomar teu vinho. Não. Aí, primeira noite não deu certo. Na segunda, ela jogou um candelabro no Dom João. Na terceira, o Dom João deu uns bofetão, comeu a força e nunca mais comeu. E tiveram 8 filhos. Mas os 7 eram do Marquês do Maria Alva, do jardineiro, do... O único que teve o azar de ser filho deles é o Dom Pedro. Dom Pedro I era filho do Dom João com a Carlota, efetivamente. E a Carlota sempre odiou o Dom Pedro, justamente porque ele era filho do Dom João. E o Dom Pedro sempre buscou desesperadamente o amor da mãe, que nunca recebeu. Por isso que ele buscou o amor da mãe em 5.000 mulheres. Ele comeu mais mulher que o Renato Gaúcho, né? O Dom Pedro comia assim mesmo, era assim, verdade, assim, uma, e não repetia prato, uma por dia, a não ser quando descobriu a Marquesa de Santos, que vai ser o próximo capítulo. Aí eles vieram para o Brasil, fugidos, né, e nem se viam. E aí aqui a Carlota descobriu não apenas a diamba, essa planta sagrada trazida pelos escravizados, como os escravizados em si. E descobriu que gostava de transar com um negrão. E quanto maior o pau do negrão, mais ela gostava. E isso é tudo registro histórico. E ela transava com um monte de negrão. E aí ela descobriu que misturando cachaça que se produzia no Brasil com limão, ficava melhor. E se diz que ela bebia 1 litro de cachaça por dia para aguentar o Dom João, fumava um baseado e trepava com um negrão. E tomava banho pelado no coisa. Então eu vou parar agora com uma salva de palmas para Carlota Joaquim. Carlota! E o Dom João também podia ter o direito de ficar transando com o Lobato, não podia? Claro! Então também uma salva de palmas mais moderada para o Dom João. Menos, puxou. É menos, Dom João menos. Tá, Diego, vai lá. Vou ler 2 poemas aqui de uma poeta do Piauí chamada Sabrina Alento Mourão, desse livro aqui, Blue Dream. São poemas bem animados. Hall da Fama. Prometi que quando a prefeitura... fora Melo, né? Fora Melo. Vocês já podem antever o final aqui, né? Prometi que quando a prefeitura fizesse a calçada da minha rua... Não acabou. Tá, desculpem. Não, é no Piauí, então... Prometi que quando a prefeitura fizesse a calçada da minha rua, eu escreveria nossas iniciais no cimento fresco dentro de um coração flechado. Um dia antes de construírem, você foi embora. E no dia seguinte, quando me dei conta... A calçada estava feita, o cimento estava rígido e nada mais poderia ser escrito. Que triste. Achei lindo. E esse aqui
Esse aqui é pro Peninha, né? Obrigado. Tá escrito aqui, para Peninha. Tá escrito. Tá escrito. É o poema de merda. Você acabou comigo. E eu, como uma vingança às avessas, me tornei o que jurei destruir em mim. Você. Agora faço comida em uma panela só. Hiberno aos finais de semana. Deixo embalagens de comida falsa pelo quarto. E levo o celular ao banheiro, de onde escrevo para você. Sabrina Lento Mourão. Vou ler 2 do livro da Paula, curtinhos. Que, aliás, está à venda, não Tá sei se nós vendo falamos, aqui. e que será autografado, pode ser comprado. E depois vai ter um show do Oli que ele vai cantar algumas... Isso, alguns Alguns poemas poemas que ele musicou. Muito legal. Tá. Salvem as palavras extintas, flertes, bordões, reclames, slacks ou brincuringas. Salvem as meninas de família com seus broches, berloques, anáguas e mobílias. Salvem o relógio cuco, a escarradeira, os carpins, o flite e o anão de jardim. Salvem as avós de antigamente, seus pinicos e pingentes. Salvem a despensa, o rolo de massa e o de cabelo, o colecionador de maços e o de selos. Salvem tudo o que não existe mais, porque ainda gosto de olhar para trás. Boa. Carpim, eu adoro carpim. A ideia do carpim, o conceito carpim, amo. Tá. Mais um. Minha querida, para que repuxar tanto? Para que todo esse botox? Vão-se as rugas e o sorriso, vem outro espelho ainda mais feroz. Paula Teitelbaum. A Paula, tu era guriazinha, tu já tinha essa sabedoria aí? Né? Pois é. Viu? Que legal. Hoje eu já nem acho que assim, o Botox é tão problemático. Com 20 anos a gente pensa. Com 50. Eu ainda acho. Eu não acho problemático, mas é uma coisa que... O exagero era. Eu não faria, mas é que eu quero ver a minha cara Mas se desmanchar. A minha harmonização... A tua harmonização nem dá para notar. Não, né? Achei que ficou boa. Achei que ficou boa. Eu posso contar uma coisa? Conta. Todo mundo pergunta se eu pinto o cabelo. Evidentemente, eu tenho 66 anos Por de idade. favor, não faz aquela aquela- dramatização fake que ele vai fazer. E aí as pessoas perguntam pra Paula, o Peninha corta o cabelo? Pinta o cabelo? E ela quer responder a meu favor. E ela responde assim, ele não corta nem as unhas. A frase é verdadeira, mas eu não falo assim, tá, gente? Eu não Pensei que vocês iam rir. Ela não corta nem as unhas do pé, especialmente. Next. Tá, next. Não vou contar mais nenhuma piada pra vocês, plateia, sem graça. Bom, eu não sei. Nós estamos mais terminando? Estamos terminando. Terminar. Eu nem comecei. Tá. Então só a Paula e o Peninha encerram. Tá, eu vou ler então, já que a gente está falando do livro, eu vou encerrar com o meu próprio livro, com 2 pequenininhos. Ele chegou sem avisar e entrou sem bater. Ele sentou no lugar errado, comeu sem ser convidado, não disse muito obrigado e saiu sem se despedir. E outro, carrega uma resposta na bolsa. E, apesar de pensar alto, tenho medo que ela não me ouça. Tá, Peninha. Não, eu ia ler uma do Bob Dylan de novo, mas eu já li o Bob Dylan, né? Tu já leu. Se tu não tem mais nada para ler. Não. Mas eu tenho muito para contar. Então conta. Não, assim, como todos aqui reunidos sabem, né? Se o mundo estivesse na mão das mulheres, seria infinitamente melhor, né? E o Brasil teve uma chance extraordinária de ser governado por uma mulher. E por causa de outra mulher, isso não rolou. O Dom Pedro, depois de comer todo o Rio de Janeiro, ele foi obrigado a casar.
e acabou casando com uma das mulheres mais extraordinárias que já viveu no Brasil, que é a princesa Leopoldina, depois a arquiduquesa Leopoldina, depois a imperatriz Leopoldina. A Leopoldina foi criada, ela era um Habsburgo, ela foi criada pelo Francisco I, o pai dela, que era irmão da Maria Antonieta, uma das mulheres mais injustiçadas do planeta, e foi fruto de uma morta por uma fake news, né? Não tem pão, comam brioches. Se espalharam, você sabe aquela história, né? Por que o povo está nas ruas gritando? Porque não tem pão. Não tem pão, comam brioches, que é uma frase maravilhosa, só que ela não disse, não aconteceu, e ela foi decapitada. Inclusive, eu achei de extremo mau gosto naquela abertura das Olimpíadas ter ela decapitada sem ter nenhuma crítica ao fato dela ter sido decapitada. Lembrando que a Revolução Francesa, da Égalité, Fraternité, Liberté, decapitou 5.000 pessoas em 1 ano e meio. Né? Eu teria 5.000 pessoas para decapitar no Brasil em 1 ano e meio, mas, né, foi desagradável. E aí o Francisco I era irmão da Maria Antonieta, que era austríaca, né, cara? Foi mandada para lá, se fudeu, e aquele Luís XVI lá também nunca comia ela e tal, bababá. E o Francisco I decidiu que nenhuma filha dele jamais casaria se não quisesse casar. E a Leopoldina se apaixonou, de fato, por um retrato do Dom Pedro I que mandaram para ela, que era fidedigno. Porque o Dom Pedro era galã mesmo, era bonitão o Dom Pedro. E ela vem para o Brasil para casar com ele, e é o seguinte, ela estudou com o Goethe, com o Schubert, ela falava 5 línguas, infelizmente não falava cunilíngua, que custou muito caro para ela nesse sentido, e chegou aqui preparadíssima no Brasil, e teve um projeto de Estado, uma visão de Brasil absolutista, evidentemente que não era nem constitucionalista, mas era assim, grandiosa. De início ela chega e ela manda uma carta para a família dela dizendo: meu marido me fez ver estrelas na noite de núpcias. O problema é que foi a única vez que ele comeu ela. E aí ela fica lá projetando um Brasil. Ela que assina a Declaração de Independência, talvez vocês saibam, ela tinha todo um projeto de um país infinitamente mais letrado, mais digno, mais decente. Só que daí o Dom Pedro conheceu a Marquesa de Santos, né? Transou no mesmo dia que conheceu, 29 de agosto de 1822, porque ele estava no Rio de Janeiro, deu uma merda gigante em São Paulo, como sempre, ele teve que ir para São Paulo pela Via Dutra, pegou um engarrafamento, chuva, lá, pedágio, chegou em São Paulo, aquela bosta de lugar, chovendo, e a elite toda foi receber ele, e do lado estava a Marquesa de Santos, que, por um lado, é uma mulher extraordinária, porque ela foi casada com um escroto lá com 13 anos de idade, e o cara era um ciumento, escroto, filho da puta, e deu uma facada nela quando ela tinha 16. E ela conseguiu se separar do cara com 16 anos de idade, que era um prodígio, ninguém conseguia, só pela força e pela atitude decente dela, que depois o Dom Pedro deu o desquite para ela. Aí ele chega no Rio de Janeiro, no dia 29 de agosto, ele ia proclamar, gritar independência lá 7 de setembro, como todo mundo sabe, conhece ela às 4 da tarde do dia 29 de agosto e às 7 da noite já está comendo. E ele não repetia prato, para usar assim, um termo muito elegante. Ele transou com freira, ele transou com viúva, ele transou com um menor de idade, ele transou com um velho, ele transou com um aleijado, ele transou com qualquer coisa. Né? Quando ele chegava nas cidades, os pais escondiam as filhas. Ele, assim, era o Renato Gaúcho mesmo, assim, comedor total. E aí ele nunca transava de novo. Transava uma vez e fim. Ele transou com a Marquesa de Santos e nunca mais deixou de transar com a Marquesa de Santos. Nunca mais. Ele pirou, foi o único. E eles escreveram cartas. Tu já leu as cartas? As cartas são inacreditáveis. Ele descreve o ato sexual e aí se conclui que a Marquesa fazia o que as outras não faziam, porque ninguém fazia, que era o velho e bom boquete. Porque na época, assim tu... né? Tem criança na sala? Um boquetão. Não rolava. As crianças. Né? E a Marquesa, e o Dom Pedro,
Só que daí ele abandonou a Leopoldina de um jeito inacreditável, levou a Marquesa para o Rio de Janeiro, construiu um palacete para ela, que ainda existe, eu sugiro que vocês visitem o solar da Marquesa, do lado da Quinta da Boa Vista, e é bom vocês lembrarem que na Quinta... primeiro, vai ser rápido, não vou ter que falar, porque é o seguinte, a Quinta da Boa Vista era a casa do maior traficante de escravos do Brasil, o Elias José Antônio. Quando o Dom João chega no Brasil, a Inglaterra comboiou a família real portuguesa para o Brasil com a condição de que o Brasil abolisse o tráfico de escravos em 1810, ao norte do Equador, abolisse o tráfico de escravos ao sul do Equador em 1812 e abolisse a escravidão em 1820, que o Brasil aboliu em 1888, depois de assinar um monte de tratado dizendo que ia abolir. Né? Então, quando o Dom João chega, já se sabe que ele vai abolir a escravidão por pressão dos ingleses. O maior traficante de escravos do Rio de Janeiro, o Elias José Antônio, é dono da melhor casa do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista. Que tomara que vocês não tenham ido nunca antes de incendiar para se sentirem desgraçados, miseráveis, infelizes, como vocês de fato são se não forem lá. Porque, se não tiverem ido lá. Porque aí ele ganha isso, o Dom João se muda para lá, o Dom Pedro e o Dom Miguel passam a sua infância lá. O Dom Pedro come a Leopoldina lá. Aí nasce o Dom Pedro II. O Dom Pedro II nasce lá. O Dom Pedro II passa a vida inteira lá. Aí nasce a Princesa Isabel lá. De lá o Dom Pedro II é expulso por um golpe militar que todo mundo chama de Proclamação da República. Aí vira um museu nacional. E aí o museu tem 25 milhões de peças. E a gente deixa pegar fogo toda a memória do Brasil, toda a história do Brasil. Se eu tivesse que escolher o lugar mais importante da história do Brasil, o lugar mais importante da história do Brasil é a Quinta da Boa Vista, que pegou fogo. E aí ele transa lá, daí ele faz uma casa na frente da Quinta da Boa Vista para a Marquesa. Vamos lá visitar, que esse ainda não pegou fogo, está caindo aos pedaços, mas é lindíssimo o solar da Marquesa. E ele fica humilhando a Leopoldina de um jeito inacreditável, e a Leopoldina diz, eu vou morrer de dor. E a Leopoldina morre de dor, inclusive, até é uma história muito louca, bom, vou contar, azar, é rápido. O Dom Pedro adorava o pai, adorava também, não, é rápido, o Dom Pedro adorava o pai da Marquesa também. O pai da Marquesa ficou doente e ele passou 3 dias virando a noite do lado do pai, cuidando do pai da Marquesa, até que o pai morreu e ele chegou em casa de manhã todo assim, cheirado, escorrendo, com cocaína, com puta bafo do Frank Jorge, blá, blá, blá. E aí a Leopoldina olhou pra ela e disse, tu tava comendo a Marquesa! Ele tava sempre comendo a Marquesa, menos naquele dia. Ele não tava comendo a Marquesa. Ele disse, eu tava... Daí foram para um quarto e aí deu uma briga, ninguém sabe o que aconteceu, e se diz que e ela estava grávida, e se ouviu um barulhão, e se diz que ele teria chutado na barriga. Ninguém sabe se ele de fato chutou, talvez ele não tenha chutado, mas deu uns tabefe na mina. No dia seguinte, ele veio para esse buraco que vocês nasceram, Porto Alegre. Ele veio de navio para combater a Cisplatina, no Uruguai. Ele desce em Florianópolis e vem de cavalo para Porto Alegre, que era o único jeito. Passou por Torres, passou por não sei o quê. Quando ele chegou em Porto Alegre, recebeu a notícia que a mulher tinha morrido. Porque quando ele embarca, a Leopoldina diz, quando tu voltar, eu não vou estar mais aqui. Ela morreu 4 dias depois dele ter ido embora. Ele nunca mais viu ela. E aí o povo brasileiro nunca perdoou o Dom Pedro, nunca, jamais, porque o povo amava a Leopoldina, o povo sabia o que ela significava para o Brasil, ela era totalmente contra a escravidão, ela por isso tem a Imperatriz Leopoldinense, tem ela era assim a defensora dos africanos e pá. Ele morre, o povo nunca mais perdoa ele, a Marquesa é mandada embora do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, e o Brasil vira isso que vocês conhecem, porque não foi nas mãos da Leopoldina. Então, uma salva de palmas para a Leopoldina. Então tá, senhoras e senhores, queria agradecer. Não, eu queria contar mais. Não, agora vai ter um show. Eu queria agradecer ao Peninha e à Paula, agradecer a todos vocês. Eu posso cantar junto com ele, então? Tu não sabe, só sabe cantar Bob Dylan. Pode cantar, tu quiser cantar uma. Se vocês não quiserem ouvir o Eli, eu vou ficar ali na calçada falando mais, né?
Não vai não, vai sentar. Tá, ali, e assim, queria avisar para o pessoal que está assistindo via internet que vai ter um corte agora e logo começa a segunda parte com a canja do Oli Júnior. E quem quiser colaborar com o Pix é katia@radioelétrica.com. O cachê do Peninha é enorme, a gente fica sempre Mas assim... ele vai doar para o site. Ele vai doar, ai que bom. Eu abro mão do meu cachê se vocês comprarem no livro da Paula. Então vamos tá feito o negócio. E era isso. Semana que vem o nosso tema é Kafka, né? Aproveitando 100 anos da morte de Kafka. Posso voltar? Pode. Sempre pode para voltar. ler em alemão. Aí. Quero fazer o papel Pagando da pode, barata. né? Não, quero fazer o papel da barata. Então, senhoras e senhores, recebam o Oli Júnior, que faz um trabalho muito bacana e musicou também alguns poemas da Paula. Oli Júnior, uma salva de palmas. Obrigado. E vai ter que tocar alguma do Bob Dylan, com certeza. Podia ser It's All Over Now, Baby Blue. Valeu, queridão. Vou deixar uma água aqui para ti. Ah, tu já tá com uma aí.